ninguém quer seu osso. Mas ela não deixa pegar. É porque ela fica puxando de um lado, a brincadeira é essa, entendeu? Ela se sente desafiada. Tem que tomar Mas ela não morde não, né? Não. Pelo menos ela nunca me mordeu. É. Nunca mordeu ninguém à minha volta. Então, meu nome é Otávio, sou drag queen, né? Aí sou mais conhecida como drag queen como Úrsula. E eu faço drag há 5 meses agora, eu acho. E é isso. Eu nasci junto, eu tenho um irmão gêmeo, né? Então a gente cresceu junto e aqui é uma escola de música. Então eu gosto de contar isso porque tipo, são duas coisas que influenciam muito a minha drag também e também a minha vida, sabe? Meu irmão é uma grande influência pra mim, ele geralmente faz todas as minhas perucas ou meu cabelo quando eu não uso. E música, porque música é uma grande influência pra mim de uma maneira geral, sabe? E performance. Sim, quais são as suas maiores referências dentro da música? Eu tenho várias referências. É complicado. Desculpa. É complicado falar de referência porque eu acho que muita coisa é referência, sabe? Se eu fosse falar uma coisa específica, a cultura pop de uma maneira geral já é uma referência muito grande pra mim, sabe? E aí você fala de, sei lá, desde Bjork até, sei lá, sério, juro, até Maria Mendonça, tipo, umas coisas muito aleatórias, mas que acabam me influenciando de certa forma, sabe? Mas você monta na sua casa, sua família é tranquila com relação a isso? Sim, eu monto na minha casa, minha família é bem... De início foi um pouco complicado, né, porque é uma coisa que eles não estão muito acostumados, mas depois ficou bem de boa. Hoje eles são bem de boa com isso, até preferem que eu monte aqui do que montar fora de casa, por medo e esse tipo de coisa. Com relação à sua sexualidade e afetividade, eles também foram tranquilos? Então, como eu falei, eu tenho um irmão gêmeo, né, e ele também é gay. Então, antes de eu me assumir, meu irmão já tinha se assumido. E então pra mim foi mais fácil, eu acho que foi mais fácil pra eles entenderem também, sabe? Acho que foi mais... Como eles viram o desenvolvimento do meu irmão, foi mais fácil pra eles entenderem o que estava acontecendo comigo e o que era, sabe? Que não era um bicho de 7 cabeças, não. Como você considera que é a aceitação da sua drag, de você como LGBT? Então, eu acho que aí é um pouco mais complicado. A primeira vez que eu fui fazer drag foi há uns 5 meses atrás, como eu disse, e eu percebi que a minha drag ela não era tão bem aceita assim como as outras drags que eram mais femininas ou eram mais passáveis nesse sentido, sabe? Demorou, eu tive que depois, mais uma vez, ir num evento, e nesse evento performar para as pessoas entenderem que eu realmente era talentosa, que eu realmente tinha alguma coisa para mostrar, além de... Porque o que eles viam era uma pessoa preguiçosa que não queria depilar, que não queria esse tipo de coisa, e por isso eles validavam um pouco a minha ideia. Mas hoje é bem de boa, graças ao Senhor Jesus, ou pelo menos se não ninguém chegou e conversou comigo. Então, né, desde pequeno, desde que eu tinha uns 5 anos mais ou menos, eu já pegava a sopa da minha mãe, já acordava de madrugada e ficava cantando e performando. 3 horas da manhã os vizinhos pensam o que está acontecendo. E foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sabe? Ainda hoje, quando eu não estou performando, uma coisa que eu sempre faço é me fechar no meu quarto pra performar pra mim, às vezes, sabe? Porque é uma coisa que eu me divirto muito fazendo e eu consigo me soltar mais, sabe? E aí, essa parte de ser uma criança viada que vestia a roupa da mãe, foi bem aí que começou e que eu fui desenvolvendo, sabe? E aí, quando eu fiquei mais velho, isso aumentou um pouco. Então, tinha alguns amigos que montavam também junto comigo, e aí foi florescendo essa vontade e aí, fogo no parquinho. Aí eu não tinha dinheiro. Aí eu tive que começar a correr atrás de dinheiro porque drag é muito caro.
Aí quando eu consegui dinheiro, aí eu comecei a fazer. Então foi um longo processo de construção desse personagem, sabe? Você curte mais que chama de Úrsula ou de Otávio, de Tatá? Bom, então faz. Na verdade, quando eu tô montado, eu prefiro que me chamem de Úrsula, porque, né, tô montado. Mas também não é uma coisa que me estressa e me tira do coisa, não. Mas aí, quando eu tô montado, eu prefiro que chamem de Úrsula. A drag hoje de BH, ela faz exclusivamente boate, ponto, acabou, fim, é isso, sabe? Sendo que hoje em São Paulo, por exemplo, mas acho que é o mais gritante, em São Paulo você tem várias drags que nem pisam em boate. Que são drags que fazem teatro, ou são drags que são só do Instagram, ou são drags que, sei lá, sabe? Então acho que é uma cena que ainda tem muito pra crescer e pra ir pra outros lugares, sabe? Com qual nicho você mais se identifica? Com qual... Por sorte ou não, é a boate. É onde eu mais me identifico, porque é onde você consegue, na minha opinião, até então, se expressar de uma maneira melhor, sabe? Do jeito que você quer. Então você faz a sua performance, você dirige ela e você sabe como é que ela vai ser. Porque quando você vai pro teatro, aí você não vê tanto isso, sabe? Você já tem uma direção, esse tipo de coisa. Que é show também e é bom pra gente como profissional expandir. Mas... não sei, sabe, amiga? Eu tenho Luiz Virgem, né? Então eu sou uma pessoa meio complicada de trabalhar, sabe? Prefiro trabalhar sozinho. Como assim? Luiz Virgem? Luiz Virgem. Eu tenho... Ai, amiga, é tudo de bom. Ai, só perfeccionista online. Eu tenho só Luiz Virgem. Amiga de Deus, tá tudo bem? Mas é isso, sabe? Então... e eu acho que também porque eu não tive muita oportunidade de sair do meio de boate. Às vezes se eu saísse disso, eu iria me pegar gostando mais. Mas você tem vontade, por exemplo, de atuar? Tem muita. Muita. Atuar, tenho vontade de modelar também. Há um tempo atrás eu fui chamada para fazer uma sessão de fotos e eu amei. Eu fiquei me sentindo a própria Gisele Bündchen. Então, esse tipo de coisa eu tenho muito vontade de fazer pra me expandir como profissional também, sabe? Pra eu não ser a Úrsula, aquela drag que performa, que tirou a roupa na elegância de rua, sabe? Então, um pouco mais que isso. O processo de montagem é a maquiagem e a roupa. Uhum. Tem algo além disso? Ou de montação em si, acho que outros dois, que é, enfim, a peruca, esse tipo de coisa, que eu coloco separado de roupa porque é muito difícil, é muito chato. Deus abençoe a pessoa que gosta de fazer peruca, porque o trem chato. E o psicológico também, né? Porque aí tem muito disso. É você se preparar para as críticas, é você um tanto de coisa. Acho que esses são os 4 maiores pilares, assim, sabe? Tô desempregado hoje em dia, faz 4 meses que eu tô... 4 meses? 3 meses que eu tô desempregado. Mas eu sempre trabalhei com vendas. Eu trabalhei no shopping, trabalhei como inside sale, em startup, trabalhei em ONG também, mas sempre como vendas. E você tem vontade de trabalhar só com drag, assim? Se manter só com drag? Tem. Mas eu sei, apesar de ter muita vontade, que isso é uma realidade distante pra mim ainda. Então, porque drag é muito caro mesmo, e só com o que eu posso... Pra você ter ideia, eu até hoje nunca fiz nenhuma performance com cachê. E, ou seja, em 5 meses eu não fazer uma performance com cachê, o que eu já gastei, minha filha, só o Senhor para a vitória. Então... tenho vontade, mas é uma coisa que eu sei que vai acontecer a longo prazo, se for acontecer. Isso de você não receber cachê e conseguir se manter é muito apoio dos seus pais, né? Sim. Porque eles te ajudam muito. Com certeza. Eu dei sorte que eu comecei a fazer drag logo quando eu consegui emprego. Então eu consegui algumas coisas, eu consegui comprar algumas coisas muito básicas, tipo vestido, meia calça, sapato, base, esse tipo de coisa eu tenho já daquela época. Mas algumas coisas pequenas, ou se eu quero fazer alguma coisa, uma roupa mais diferente, é os meus pais que me apoiam.
ou FGTS, saque automático, na graça do Senhor. A única coisa boa que rolou esse ano, né? Mas enfim. Não tem roupa pra mim, porque tipo, uma coisa que acontece, que várias drags fazem, eu já vi fazendo, tipo, em brechó, em lojas de departamento. Não tem roupa pra mim nesses lugares, porque não vai servir. E eu já aceitei isso, eu já fiquei ok. Então, ou eu mando fazer, ou eu mesmo faço. Que é o que geralmente acontece. Porque né, mandar fazer também é uma coisa cara. Se eu mando fazer, eu gasto aí pelo menos uns R$ 120 em cada look, assim, dependendo de como é que ele for. Eu fazendo com alguma coisa, tipo, quer ver? Ali no armário tem um amarelo que eu peguei um tanto de saia de havaiana que tinha aqui em casa e fui colocando por cima, peguei as florzinhas, fui colando na minha cara e foi fazendo. Saiu R$0, na graça do Senhor, porque eu não tinha 5 centavos pra gastar. Então, e muito trabalhando com o que tem, sabe? Na graça do Senhor, isso é uma possibilidade que ainda tá rolando pra mim. Qual o nome desse processo que você tá fazendo? Esse aqui é baking. É um processo em que você passa a maquiagem, geralmente uma parte mais cremosa, uma maquiagem mais líquida, e aí você vem com um pó pra cima pra selar, pra isso aqui não ficar movendo. E aí chama de baking, eu não faço a menor ideia por quê, mas boatos, que a tradução literal é cozinhando, né? Então a gente deixa aqui cozinhando com pó e pó, bem bonitinha. E é muito importante pra maquiagem durar. Sem isso aqui, sua maquiagem não dura 15 minutos na bote. Pó banana, né? Pra translúcido. Sempre. E você sempre maquiou ou você começou só depois de montar? Eu nunca... A maquiagem social, né? Que é a maquiagem feminina e esse tipo de coisa, eu nunca trabalhei. Eu sempre me maquiei, porque é o que eu tinha dito, o processo de ser drag pra mim começou desde antes. Então desde pequeno eu passava maquiagem em mim mesmo. Ficava uma bosta? Ficava uma bosta. Mas depois eu fui aprendendo e fui desenvolvendo isso, sabe? Drag, a partir do momento que você coloca uma regra, tá errado. Drag não tem regra, não é para ter regra, não foi criado para ter regra. Acho que até criado talvez tenha sido, mas depois, com o desenvolvimento, não. Então a gente precisa parar de ficar colocando coisas, tipo, você precisa fazer o contorno de uma maneira que afine seu rosto. Se eu que não quiser meu rosto fino, vai tomar no meio do seu cu, cuidando da sua maquiagem, querida. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que não necessariamente, mas cada um com seu caracol, né, gay? A gente vê muito isso no RuPaul, né? Tipo assim, os jurados começam a criticar a maquiagem, se aparece barba ou se a maquiagem tá muito escura. E assim, amiga, vamos ser honestos. A gente é viadinho de peruca. Aqui embaixo você tem um homem, entendeu? Então se aparece a minha bola, se aparece a minha barba, se aparece esse tipo de coisa, não é nada mais do que o natural, entendeu? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Parar de ser chato também, sabe? Eu fiquei curioso quando você falou de não ter regra. Tipo, como assim não tem regra exatamente? Assim, não tem regra. Se uma pessoa quiser fazer drag e não passar maquiagem, isso é verdadeiro, sabe? Isso não necessariamente, ela não é menos drag do que eu que fico aqui 3 horas passando maquiagem, sabe? É sobre essa queda de padrão de gênero. É sobre a mulher precisar ter uma maquiagem mais casual e que não seja muito chamativa. É sobre o homem não poder vestir de mulher. É sobre tudo isso que a gente tenta quebrar. Então se a gente tá tentando quebrar e você chega e fala, mas pra ser drag você precisa usar cílios postiços. Então a única regra seria quebrar regras, então. Basicamente. Se você quiser também, né? Porque é uma expressão artística. Se você quiser ser a Pablo Vittar, vai a todo vapor uma puta que pariu. Tudo bem. Você não é menos drag por causa disso. Você não precisa ser uma drag transgressora. Vou quebrar padrões para ser drag também não. Pode ser que você... Porque a Pablo Vittar, ela quebra padrões. E ela é o mais feminino que pode ser. Então, sabe? Sim. É só parar de cagar a regra. Só isso. Mais nada. Você acha que com a popularidade do reality de RuPaul,
aumentou muito também a vontade das pessoas de fazer drag. E também aumentou muito o estereótipo de que tipo de drag tem que ser? Ou você acha que o reality não fez nenhuma diferença, assim? Não teve nenhum impacto na cena? Teve muito impacto. Começou a aumentar muito o número de pessoas que perceberam que elas poderiam fazer drag. E aí, inclusive eu, que drag não era uma coisa tão longe da realidade, sabe? É uma coisa que você pode vivenciar isso. E aumentou sim. Aumentou também essa questão de padrão, porque querendo ou não, um reality show de competição. E aí, quando você coloca alguma expressão artística em competição, você tem algum padrão pra seguir, porque isso é uma competição. E aí, querendo ou não, a gente volta naquilo que a gente já falou sobre colocarem sim o que é uma drag boa e o que não é uma drag boa. Mas não existe isso do que é uma drag boa e do que não é uma drag boa, não. Não deveria existir, pelo menos. Aos olhos deles, o que seria uma drag boa? Tipo, dos jurados do RuPaul, por exemplo. Liga o telão que agora eu vou militar. Branca, magra, com a maquiagem do jeito que eles querem, sabe? E não pode sair muito daquele que é o padrão. A cintura, mesmo se você for uma drag gorda, você tem que ficar totalmente acinturada. Acinturada, você não pode ter pelo, você não pode ter barba, você não pode nada. Você tem que seguir aquele padrãozinho ali, ó. A peruca também, impecável. Impecável. Você precisa usar peruca, já começa aí. Tem gente, pelo amor de Deus. Peruca, alguém já usou peruca? É quente pra cacete. E pra performar, pra fazer o lip sync, também existe um padrão de música. Se você não fizer um espacate gay, é você nem subir no palco. Porque parece que é só espacate. Não faz espacate, você não faz você não faz uma dublagem bem. Sendo que, né, a dublagem ela acontece em sua grande maioria aqui. Tem sim a dança, tem os negócios, mas não é só se você dar um espacate, você pular de cima do palco que você é um bom em lip sync. Sabe? Você conta uma história, você entendeu a música, você tá querendo passar alguma coisa. Eu acho que esse é o grande ponto que às vezes a gente se perde. E você sempre performou aqui no seu quarto, que você falou, né? Então você sempre treinou isso. Sempre. Mas dança, você também dança ou você não dança? Coisa. Entendeu? Se falar, bicha, dança, eu danço. Sou dançarina? Com toda certeza não do planeta Terra. Mas se falar, minha filha, se falar, faz um sapateado aí, eu vou improvisar dando sapateado. Mas não sapatei, entendeu? Então é mais ou menos isso. E você acha que qual é o ponto mais forte da sua drag? Eu acho que duas coisas. Eu não acho que a minha maquiagem é perfeita, eu acho que tem muita coisa que eu posso desenvolver, mas visualmente ela é muito marcante. Se as pessoas olham pra ela é muito fácil de você lembrar quem é ela. Inclusive quando eu tô desmontado, dá para as pessoas me reconhecerem. Então eu acho que isso é uma coisa muito positiva para você criar uma marca. E eu acho que eu sou muito boa de performance também. Até por ser uma coisa que eu gosto de fazer, quando você gosta de fazer alguma coisa, você tende a ser melhor naquilo. Então acho que são nesses pontos que a minha drag se destaca. Eu quero crescer na cena aqui de BH, eu quero ser referência drag, pensa em drag de BH, pensa em mim, sabe? E isso em todos os âmbitos, então não só, aqui a gente estava falando daquela parte de ser drag de boate, esse tipo de coisa, não só nisso, que é uma coisa que eu gosto e que eu acho que faz parte da cultura, mas também pra todo tipo de coisa, sabe? Então, esse tipo de coisa que a gente tá fazendo aqui agora. Vou chamar a Úrsula para um documentário, eu acho que ela tem alguma coisa pra falar. Eu quero ser referência nesse sentido, sabe? Como seria essa estrada para poder conseguir viver só de drag aqui no Brasil ou em BH? Você precisa ser bucada, você precisa ser contratada, sabe? Você precisa, aí no mínimo, todo final de semana você tá fazendo alguma coisa em algum lugar, de alguma forma, sabe? É muito estranho porque hoje em dia as redes sociais influenciam muito nisso. Então se você não é ativa, se você não é influente nas redes sociais, você muito dificilmente vai conseguir ser bucado. Mesmo que você seja muito talentosa e que você, sabe? Mas as suas redes sociais, elas dizem mais sobre você do que você mesmo e a sua própria arte. E isso acaba impedindo você também de ser bucado.
Que é uma coisa muito triste. E a maquiagem é tipo uma parte essencial, assim, pra ser drag? Tipo, tem como... É uma parte... Porque, querendo ou não, é onde você se caracteriza, sabe? É onde você dá a cara pra sua arte, sabe? Então você imagina, sei lá, um artista plástico. É como se fosse o quadro. Isso aqui é o quadro que eu tô pintando, sabe? É lógico que a arte é muito mais ampla do que isso. A arte drag não é apenas fazer maquiagem, ela é mais do que isso. Mas é uma parte essencial, sim, sabe? É uma parte muito importante e que é muito representativa pra comunidade, sabe? Tipo, você se montar é um ritual. Eu acho que o primeiro é o apoio psicológico, né? Porque montar drag é uma coisa que mexe muito com a gente e mexe pessoalmente, sabe? Então quando você tem apoio dos pais, você não se perde tanto, sabe? Você não fica tão bitolado mesmo, sabe? Ou pelo menos foi essa experiência que eu tive. Mas isso fora a questão financeira, que eu acho que assim, eu sem meus pais eu não estaria montando até hoje, com toda certeza, sabe? Se eles não tivessem me apoiando e me apoiado desde o início. E você sentiu medo quando você saiu de drag pela primeira vez na rua? Você ficou com algum receio? Morri de medo. Eu pensei, pronto, vão vir com a lâmpada, vão setar a lâmpada na minha cabeça. Nossa, eu fiquei muito tenso. Na verdade, eu prestei atenção e quando eu estou de drag eu fico muito mais tenso. Mesmo quando eu bebo, igual na elegância de rua, eu bebi pra caralho. Pra caralho, mesmo. Tipo, sem zoar, uns 20 latões. E eu não consegui ficar bêbado, de tão tenso que eu ficava. Porque eu sei que quando eu tô de drag eu tô muito mais vulnerável do que quando eu não tô. Quando eu não tô, olha o tamanho desse viado. Chegar alguém pra cima de mim, eu desço a mão na pessoa. Mas quando eu tô de drag, as pessoas, por algum motivo, acham que eu sou bagunça. Às vezes eu chamo o Uber, tipo, 2 horas da manhã, e eu vou conseguir um Uber que aceita me levar pelo fato de eu ser drag umas 3h30, 4 horas. Aí o Uber chega, vê que eu sou drag e acelera e vai embora. Aí ele chega, vê que eu sou drag e acelera e vai embora. E assim ele fica até que uma boa alma fala, vou levar esse viadinho de peruca pra casa. E aí leva. Mas é sempre um processo. Não tem como você fazer drag sem você ser político. Não tem como. Isso é impossível. É uma questão de luta, sabe? E se você for parar pra pensar na história dos direitos LGBTs também, a arte drag teve muito envolvida nisso desde o início, sabe? Drag é uma arte radical de discussão de padrão de gênero. Sobre mulher fazer drag, sobre homem hétero fazer drag, mulher trans fazer drag, sabe? Tem que ser natural essas pessoas começarem a fazer drag, sabe? Porque drag é muito mais do que um homem simplesmente se vestir de mulher. Drag é uma expressão artística pra você quebrar gênero. Seja você homem, seja você mulher, cis, trans. E isso vem muito da comunidade gay. Porque a comunidade gay, quando vê uma drag que é mulher, uma drag... Trans eu acho que nem tanto. Mas quando é uma mulher cis, ou um homem bissexual, ou um homem hétero, essa pessoa é automaticamente deixada de escanteio, sabe? E a gente precisa urgentemente quebrar com isso. Saber que cada performance que você tá fazendo, cada maquiagem que você tá fazendo, cada post que você tá fazendo, você tá, de certa forma, educando a população sobre a arte drag como um todo e sobre também a comunidade LGBTQ. E segundo, é parar com essa bobagem de achar que a gente não tem nada a ver com política, porque a gente tem. E a gente se posicionar também, porque a gente não pode ficar em cima do muro.